Os faróis cortaram a estrada de terra e Miguel já estava à porta quando a carrinha azul travou na gravilha. Não eram horas de visita e Joaquim devia chegar só 2 dias depois. Por que é que vieste já? Atirou ainda antes de o motor se calar. Joaquim saiu, fechou a porta com pressa e abraçou-o mais tempo do que o costume. Fugi! O projeto no Douro está a arrebentar comigo. O coração de Miguel acelerou no mesmo instante em que o telemóvel de Joaquim vibrou no bolso. Ele silenciou a chamada sem olhar para o ecrã, gesto raro em quem vive de prazos. Posso ficar? Miguel abriu espaço com um aceno curto. A tua casa é a minha. Entra. A noite na serra não perdoa indecisos. O vento batia nas árvores e o frio encostava-os à mesa como dois miúdos que voltam ao mesmo lugar para se reconhecer. Não falaram de novidades, falaram do que doía. Joaquim descreveu reuniões que se arrastavam, cláusulas, plantas alteradas à última hora. Miguel ouviu sem interromper, só empurrando outra caneca de café quando a voz do amigo falhou no fim de uma frase. O telemóvel voltou a vibrar. Joaquim virou ao contrário. Depois, Miguel percebeu o peso daquela palavra, entre eles um silêncio firme, igual ao que antecede uma decisão. Às 7 da manhã, Miguel já tinha a mochila feita. Anda, antes do pessoal chegar, mostro-te um trilho que quase ninguém pisa. Não explicou mais. O caminho subia entre pedras úmidas. Joaquim seguia atrás, às vezes calado, às vezes a bufar de riso pelos tropeções. Quando pararam, ouviu-se só a água a cair. Uma cascata? Aqui? Miguel apontou com o queixo. Não precisavam de falar muito. Sentaram-se num rochedo plano e deixaram as pernas penduradas. O frio subia pelos tornozelos, mas ninguém se mexeu. A mão de Joaquim pousou devagar sobre a de Miguel, como quem testa um terreno desconhecido. Miguel não afastou. Limitou-se a inspirar fundo para segurar por dentro o que, por fora, finalmente tinha forma. Tu aqui és outro, disse Joaquim, ainda a olhar a água. Não é ser outro, Miguel corrigiu com calma. É parar de fingir. Joaquim assentiu sem pressa. O telemóvel vibrou outra vez. Ele olhou, viu o nome do cliente e guardou-o de novo. Um gesto pequeno que, naquele lugar, pesou mais do que promessas. Na descida, Joaquim escorregou num degrau de terra e Miguel apanhou-o pelo antebraço. Ficaram um segundo a mais colados, a respiração de ambos irregular pelo susto ridículo que os fez rir de si mesmos. Continuaram lado a lado sem a antiga folga de segurança entre ombros. Ao almoço quase não comeram. Miguel falava dos grupos que guiava, dos trilhos fechados quando chovia a sério, das chamadas para resgate que às vezes o tiravam da cama no meio da noite. Joaquim contou uma história de obra que ia derrapar por teimosia de quem manda sem pôr lá os pés. Eu gosto do que faço, sabes? Mas já não gosto de me ver lá dentro, Miguel, entendeu? Não tens de me explicar cidade nenhuma. Eu também achei que o meu lugar era lá até deixar de ser. Joaquim ficou a olhar a mesa. E se eu tiver medo de mexer no que está montado? Miguel não deu discurso. Tens. Qualquer um tem. Ao final da tarde chegaram 2 mensagens do grupo. Iam subir no dia seguinte tendas e risos prometidos. Miguel sentiu a parede do tempo encostar-se a eles. Tinha menos de um dia para decidir se tratava aquele toque de mão como erro de percurso ou como caminho novo. Joaquim andava pela casa de um lado para o outro, inquieto, como quem tenta não pensar. Queres ir ver a lagoa ao luar? Perguntou de repente. Quero. O trilho à noite obriga a atenção total. As lanternas cortavam o escuro aos pedaços. Junto à água, Joaquim atirou uma pedra que abriu círculos e morreu logo. E se isto for só bonita serra? Miguel não contornou. Se for, amanhã passa. Se não for, amanhã começa. Joaquim virou-se. A lanterna dele apanhou o rosto de Miguel por instantes e desceu. Aproximou-se um passo. Tenho medo de estragar o que temos. Miguel aproximou-se também, não para prometer nada, só para não o deixar sozinho dentro do medo. Eu também. A distância entre eles desapareceu devagar, como se alguém estivesse a apagar uma linha com a mão. O beijo foi breve, contido, claro. Não havia teatro, havia reconhecimento. Depois ficaram com as testas juntas a respirar como quem chega da água. Na volta, Joaquim caminhou primeiro. Miguel ia atrás a pensar no que diria se, no dia seguinte, um amigo os apanhasse num gesto sem explicação. O telemóvel de Joaquim vibrou outra vez. Ele atendeu já no caminho, voz tensa, palavras curtas. Desligou com um "falamos amanhã". O velho reflexo tinha dado um passo, mas não tinha tomado o comando. Desculpa, Miguel abanou a cabeça. Não me deves desculpas. Só escolhas. Joaquim mordeu o lábio, indeciso entre o sorriso e a frustração. Eu estou aqui. Miguel confirmou num tom que não deixava espaço para dúvida. Eu sei.
Dormiram em quartos diferentes. Ninguém quis forçar um atalho que mais tarde custasse a pagar. Miguel deitou-se de olhos abertos a contar as opções. Se fugir no humor, mata o assunto. Se empurrar, quebra o ritmo. Se calar, perde-se nas suposições. Não queria perder 20 anos de lealdade por erro de timing, nem queria fingir que nada tinha acontecido. Despertou às 6 sem ter concluído nada, mas com uma decisão mínima: não mentir a si mesmo. De manhã, Joaquim já estava de casaco vestido e cara de quem quer fazer qualquer coisa com as mãos para não cair na ansiedade. Falta lenha, disse Miguel, quase de propósito. Vamos, foram os dois. Partiram touros sem pressa, sincronizados como sempre que faziam um trabalho simples. Entre golpes, Joaquim parava e olhava de lado. Miguel percebeu o esforço do amigo para não encolher o gesto da véspera a um desvio acidental. Pousou o machado e aproximou-se. Ontem foi real. Joaquim assentiu de uma vez. Foi. Miguel encostou a mão ao ombro dele, um toque firme, não para consolar, mas para afirmar lugar. Hoje chegam os outros. Eu não quero esconder-me, mas também não quero transformar isto em bandeira. Caminhamos? Joaquim soltou o ar, como quem finalmente encontra uma frase que serve. Caminhamos. O resto da manhã passou rápido com recados do grupo e combinações de última hora. Miguel respondeu aos amigos com normalidade. Joaquim tentou, sem sucesso, desligar-se do e-mail. Acabou por enviar uma mensagem curta a dar instruções e desligou de vez. Se ligarem, que esperem. Miguel não comentou, mas voltou a sentir aquele peso bom dos gestos que contam. Antes do meio-dia, desceram juntos a um ponto de rede para confirmar horários. Voltaram sem pressa. À porta, Miguel travou e disse o que tinha de dizer sem floreados. Se amanhã te der para dizer que te enganaste, diz. Eu não vou fazer escândalo, mas hoje eu estou aqui. Joaquim aproximou-se e tocou-lhe na face com as costas dos dedos, um gesto antigo que nunca tinham usado um no outro. Hoje eu também. Quando o primeiro carro do grupo surgiu ao longe, Miguel sentiu um frio novo na barriga. Não era medo de serem vistos, era medo de não serem claros. Joaquim reparou. Se acontecer um olhar, seguras? Miguel esticou-lhe a mão aberta e Joaquim apertou sem hesitar. Largaram antes de o carro parar, não por vergonha, mas porque sabiam escolher o momento. O portão abriu-se às gargalhadas. Abraços, piadas privadas, o vocabulário de quem partilha anos de histórias. Miguel manteve o ritmo de sempre, mas vigiou o espaço à sua volta como quem cuida de algo que começou na véspera e precisa de condições para crescer. Ao cair da tarde, a fogueira ganhou corpo. Joaquim circulava entre os amigos, presente, mas atento ao ponto onde Miguel se sentava. Trocaram 3 olhares que diziam mais do que a conversa inteira à volta. À meia-noite, quando as latas vazias começaram a amontoar-se e as vozes ficaram baixas, Miguel levantou-se. Vou fechar o abrigo. Joaquim levantou-se quase ao mesmo tempo. Eu ajudo. Foram os dois. Dentro, o silêncio era outro. Joaquim parou perto da porta, indeciso entre avançar e recuar. Miguel aproximou-se com passo firme. Sem teatro. Joaquim sorriu com nervos e alívio. Sem teatro. Tocaram-se num abraço curto que resolveu o que faltava. Depois saíram lado a lado para o frio da serra que não promete nada e por isso obriga a escolher. Os primeiros carros surgiram na curva quando Miguel viu o brilho de um telemóvel aceso na mão de Joaquim, pronto a vibrar outra vez. Desliga agora ou vai rebentar tudo quando eles chegarem, disse sem rodeios. Joaquim hesitou, olhou para o nome do cliente e, com um gesto seco, desligou. O portão abriu-se com buzinas e gargalhadas, e nesse segundo, Miguel percebeu que o teste começava ali. Esconder não era opção, mas expor também não. Bem-vindos! Gritou, fingindo normalidade, enquanto o coração lembrava que a noite anterior existia. O acampamento disparou em ritmo de rotina antiga, quem montava tendas, quem procurava lenha, quem inventava tarefas, só para não ajudar. Joaquim meteu-se nos trabalhos pesados ao lado de Miguel e a coordenação saiu natural, como quem já treinou juntos sem combinar. Quando Ricardo apareceu com 2 troncos mais compridos do que o bom senso, Joaquim foi para a frente, travou o exagero com uma piada pronta e, sem dar por isso, pousou a mão nas costas de Miguel para o empurrar um passo atrás, proteção automática. O toque durou um instante e desapareceu, mas Ricardo viu qualquer coisa no ar. Vocês andam afinados, brincou. Miguel devolveu com ironia, Joaquim encaixou o riso e o assunto morreu ali, por fora. À tarde, Miguel conduziu o grupo por um trilho fácil. Joaquim seguia ao lado, atento aos restantes, porém com a antena virada para Miguel.
Quando uma das raparigas escorregou num lajeado, Miguel estabilizou-a com um gesto rápido. Joaquim completou o movimento por trás, criando um arco de segurança. A rapariga agradeceu a ambos. E Miguel apanhou o olhar de Joaquim. Era o mesmo "estou aqui" da véspera, traduzido em ação. No regresso, Ricardo encostou a Miguel. Tu e o Kim estão bem? Miguel respirou curto. Estamos. Por quê? Ricardo encolheu os ombros. Nunca o vi tão presente. És tu que estás distraído, cortou Miguel num tom ligeiro que evitava a explicação. À hora do jantar, o grupo instalou-se à volta do fogo. Joaquim servia caldo com a concha e parava um segundo extra quando chegava da Miguel, como se quisesse confirmar se o prato estava mesmo cheio. Ninguém reparou, mas para Miguel aquele segundo era um território novo. Ricardo lançou a conversa sobre mudanças de vida e ninguém escapou. E tu, Miguel, voltavas à cidade? Miguel respondeu de frente. Não, aprendi a respirar aqui. E tu, Kim, ficas no Douro para sempre? Joaquim girou a concha no vazio, atrasando a resposta. Fico enquanto fizer sentido. O resto logo se vê. O grupo celebrou o pragmatismo com piadas. Miguel ouviu outra coisa, a margem de manobra que ele não tinha ouvido do amigo em mais de 10 anos. A noite avançou e, como sempre, alguém começou a falar alto demais. Ricardo recordou histórias da faculdade, exagerou números, lançou nomes de pessoas que os dois conheciam. Numa dessas memórias, encravou com malícia. Aquela tua fase de dizer sim a tudo. Lembras-te? Joaquim riu por obrigação. Miguel lixou a lenha com o canivete para não reagir. Dizer sim a tudo é a maneira mais rápida de não dizer sim a nada, largou sem levantar os olhos. O silêncio caiu um segundo, curto, mas nítido. Joaquim assentiu devagar e Ricardo desviou para outra anedota. Miguel percebeu que tinha sido mais claro do que planeava. Joaquim aproximou-se da chama, encostou o joelho ao dele por baixo da sombra. Não era romance, era alinhamento. Quase à meia-noite, o telemóvel de Joaquim vibrou com insistência teimosa. Ele levantou-se, afastou-se alguns passos e atendeu. Miguel ficou a seguir-lhe o tom, não as palavras. Ouviu a rigidez, depois um "não hoje", depois silêncio. Joaquim voltou com a cara fechada. Miguel esperou. Querem-me amanhã às 8 para uma reunião online. Dizem que é decisiva. Miguel mediu as opções e não encontrou uma que não ferisse alguém. Queres ir? Joaquim esfregou o nariz. Não quero, talvez tenha de ir. Miguel não ofereceu consolo fácil. Então decide e carrega o custo. Eu seguro o que der. Só não me deixes no meio. Joaquim respirou fundo. Eu não te deixo no meio. Apertou o ombro de Miguel e ficou ali um segundo a mais, público e discreto, o suficiente para que Ricardo, ao longe, franzisse o sobrolho. Quando o grupo se dispersou para as tendas, Miguel ficou a apagar brasas com areia. Joaquim chegou com a garrafa de água e despejou devagar. Se eu ficar, perco pontos lá. Se eu for, perco pontos aqui. Miguel endireitou-se. Aqui não tens pontos, tens presença. Joaquim engoliu a frase. Se eu ficar, fico de verdade. Miguel acenou. Se ficares, ficas. Joaquim guardou o telemóvel no fundo da mochila, como quem afunda um hábito. Fico. Miguel não celebrou. Abriu espaço para a escolha assentar por conta própria. Dormiram em silêncio de acampamento, mas Joaquim levantou-se antes do amanhecer e veio até a varanda onde Miguel bebia café. Estava frio, o tipo de frio que afia as palavras. Joaquim encostou os cotovelos ao corrimão e falou sem rodeios. Não estou habituado a dizer não. Hoje disse um não que me doeu. Se isto for só serra, amanhã vou odiar-me. Miguel colocou-lhe a caneca nas mãos. Se amanhã te odiares, eu ouço-te, mas hoje disseste não por ti ou por mim. Joaquim pensou tempo suficiente para não tropeçar. Por nós, e por mim lá ao fundo, Miguel aproximou-se e pousou a mão na nuca dele. Gesto curto, firme que dizia, estou contigo sem promessa que os amarrasse. Ao longo do dia, a decisão provou-se difícil. O cliente enviou e-mails, tentou videochamadas, puxou por números. Joaquim respondeu com 2 linhas secas e desligou os dados. O grupo reparou que ele estava irredutível, e isso trouxe respeito. Miguel, por dentro, alternava entre orgulho e medo do troco que viria depois. Ao final da tarde, conduziu o pessoal a um miradouro onde o vale se abria inteiro. Pôs Joaquim ao seu lado e distribuiu o resto pelo espaço. Quando o tempo vira, este sítio engana quem se julga preparado, explicou ao grupo. Aqui, aprende-se a voltar para trás antes de ser tarde. Ninguém percebeu que era também uma nota para Joaquim, mas ele percebeu. Olhou Miguel, tocou-lhe no braço com gratidão contida e ficou.
Na volta, Ricardo foi direto ao assunto. Vocês andam com códigos? Miguel travou um sorriso. Nós sempre tivemos códigos. Foste tu que te esqueceste. Ricardo avaliou a resposta. Encontrou verdade nela e baixou a guarda. Então está tudo certo. Miguel deixou-o seguir. Quando chegaram ao acampamento, Joaquim puxou Miguel de lado. Ele reparou. Miguel não dramatizou. Reparou que estamos a mudar de ritmo e depois, Joaquim passou os dedos pelo cabelo, um gesto de nervo travado. Depois seguimos. Miguel encostou a testa a dele por um instante curto, escondido pela pressa de tratar da fogueira. O toque era uma alavanca, levantava-os do lugar onde a dúvida se acumula. À noite, a meteorologia virou e o vento trouxe aviso de chuva. Miguel reorganizou tarefas e Joaquim seguiu-lhe os passos, sem discutir. Quando uma rabanada ameaçou a tenda de Ricardo, os dois correram juntos e travaram a lona com estacas e corpo. Ricardo abraçou-os de alívio. Se eu casasse, chamava-vos para segurar o telhado. Miguel respondeu com graça. Joaquim riu por inteiro, e nesse riso Miguel ouviu mais uma confirmação. O amigo estava ali de corpo inteiro, apesar do preço. Já sem público, Joaquim baixou o tom. Amanhã posso receber a conta. Miguel apertou-lhe a mão. Pagamos em prestações, mas não voltas ao depois por medo? Joaquim assentiu. Não volto. Quando a chuva caiu de vez, o grupo recolheu. Miguel e Joaquim ficaram por último a garantir que tudo estava seguro. À porta da casa, Joaquim travou. Não sei o nome disto. Miguel respondeu sem pressa. Também não. Só sei que ontem começou. Joaquim aproximou-se, encostou a bochecha ao ombro de Miguel e ficou. Miguel envolveu-o num abraço simples, sem alongar além do necessário. Dormimos e amanhã repetimos a parte do ficar. Joaquim respirou fundo como quem grava instruções antes de um exame. Amanhã ficamos. E foi assim que saíram para a chuva miúda, dois homens a aprender a dar nomes depois de provar os gestos. O barulho da chuva a bater nas lonas foi o despertador daquela manhã. Miguel saiu primeiro da casa, viu os amigos enrolados nos sacos-cama e encontrou Joaquim sentado à porta com o telemóvel desligado. Dormi mal, disse ele, sem levantar os olhos. Miguel percebeu logo o motivo. A escolha de ontem ainda lhe pesava. Podias ter ido embora, te provocou. Joaquim abanou a cabeça. Se fosse, não voltava. Ficaram em silêncio ouvindo o grupo começar a mexer-se até que Ricardo surgiu e quebrou o momento com a pergunta trivial do pequeno almoço. Miguel respirou fundo, guardou para si a resposta que queria dar e levantou-se para ajudar. O dia começou com uma caminhada programada. O tempo estava instável e Miguel decidiu encurtar o percurso para evitar riscos. O grupo aceitou, mas Joaquim contestou. Se estamos aqui, vamos até ao fim. Miguel travou seco. Aqui não é Lisboa. Se forçar, o preço vem já. O tom duro apanhou todos de surpresa. Joaquim fechou a boca, mas o olhar ficou carregado. Caminharam em silêncio, cada um a mastigar o choque. Quando chegaram à clareira escolhida para a pausa, Miguel distribuiu água e fruta sem olhar para ele. Joaquim encostou-se a uma pedra e deixou escapar. Não suporto que me compares com os outros. Miguel devolveu no mesmo tom. Não suporto que ignores o que aprendi aqui. Os amigos perceberam a tensão, disfarçaram com conversas paralelas, mas a fissura estava aberta. De volta ao acampamento, a discussão não tinha arrefecido. Joaquim tentou falar à parte. Miguel recusou. Não é hora! Isso doeu mais do que as palavras. O resto da tarde foi feito de olhares desviados, frases curtas e uma ausência que todos sentiram. À noite, à volta da fogueira, Miguel limitou-se a contar histórias da serra, evitando dar espaço a Joaquim. Ele riu das piadas dos outros, mas a cada gargalhada procurava o olhar de Miguel que não vinha. Quando os amigos se recolheram, Joaquim ficou a apagar brasas sozinho. Miguel observava de longe, dividido entre orgulho e arrependimento. No fim, não resistiu, aproximou-se. Não quero que seja assim. Joaquim largou o pau com que mexia as cinzas. Então não me empurres para fora. Miguel hesitou, mas estendeu a mão e tocou no ombro dele. Fiquei cego com a pressa de proteger. Tu não merecias o meu silêncio. Joaquim respirou fundo e pela primeira vez em horas os olhos suavizaram. Só quero caminhar ao teu lado, não atrás de ti. O momento foi interrompido por um grito vindo das tendas. Um dos amigos tinha febre alta e tremia de frio. Miguel assumiu a liderança, organizou todos para trazer mantas, água e chá. Joaquim colou-se a ele em cada decisão. Quando Miguel hesitou sobre chamar ajuda médica, Joaquim agarrou-lhe por o braço. Confia em mim dessa vez, vamos esperar 1 hora. A calma dele segurou o pânico. Ao fim de algum tempo, a febre começou a ceder e o grupo relaxou.
Miguel olhou para Joaquim e viu o que não tinha visto antes. Não era só força física, era a capacidade de estar presente quando o chão se move. Já era madrugada quando o acampamento voltou ao silêncio. Miguel e Joaquim sentaram-se juntos à porta, exaustos. Miguel quebrou primeiro. Tive medo que o teu ficar fosse só palavra. Hoje provaste que não. Joaquim encostou a cabeça ao ombro dele. E tu provaste que sabes ouvir. Ficaram assim sem pressa, deixando o cansaço falar. Quando Miguel pousou a mão sobre a de Joaquim, não foi um gesto calculado, foi a resposta natural a tudo o que tinham vivido naquele dia. Joaquim apertou, firme, sem soltar. Mesmo quando discutimos, não largo, murmurou. Miguel fechou os olhos e aceitou que a crise, em vez de os afastar, tinha criado um laço mais fundo. Na manhã seguinte, quando o sol rompeu as nuvens, os dois estavam lado a lado a distribuir tarefas como se nada tivesse acontecido. Mas quem os visse de perto perceberia a diferença. Já não havia distância no modo como se moviam juntos. O vento forte varreu o vale naquela tarde, levantando pó e obrigando o grupo a prender as tendas com pedras adicionais. Miguel corria de um lado para o outro a organizar todos, mas foi Joaquim quem lhe agarrou o braço a meio da pressa. Para um segundo, estás a arrebentar. Miguel quis reagir, mas o aperto na pele e o olhar firme fizeram-no parar. Se não descansares, não aguentas quando eles precisarem de ti. Foi a primeira vez que Miguel sentiu Joaquim assumir o comando diante de todos, e isso trouxe-lhe uma mistura de orgulho e desconforto. Quando o vento acalmou e a noite caiu, ficaram os dois a vigiar a fogueira. O grupo recolheu cedo, exausto. Joaquim parecia inquieto, virava a lenha sem necessidade. O cliente voltou a insistir. Querem-me amanhã em Lisboa, reunião urgente. Miguel respirou fundo. E vais? Joaquim não respondeu de imediato. Se for, pareço fraco aqui. Se ficar, pareço irresponsável lá. Miguel levantou-se de repente. Sempre o mesmo dilema, viver para os outros ou para ti. A frase saiu mais dura do que pretendia. Joaquim levantou-se também, cara a cara. E se eu perder o que construí? Miguel não recuou. E se perderes o que só agora começaste a construir comigo? O silêncio entre eles gritou mais do que qualquer discussão. Joaquim deu 2 passos para trás, como quem pondera fugir. Miguel sentiu o coração afundar-se, convencido de que ia ouvir a decisão que mais temia. Mas Joaquim largou o telemóvel no banco de madeira e deu um passo em frente. Não posso viver a fugir, nem da cidade, nem de ti. A voz saiu embargada, sincera. Miguel estendeu a mão sem pensar. Joaquim agarrou-a com força, como se fosse a corda que o impedia de cair. De repente, uma trovoada ribombou por trás das montanhas. A chuva chegou em minutos, grossa e violenta. Correram juntos a proteger a fogueira, a verificar estacas, a garantir que os amigos estavam seguros. O caos do temporal obrigou-os a cooperar sem tempo para mágoas. E foi nessa ação, lado a lado debaixo da água fria, que Miguel percebeu que o que sentiam não dependia de promessas bonitas, mas da capacidade de estarem juntos quando o mundo parecia ruir. Já dentro da casa, encharcados, Joaquim encostou-se à parede a recuperar o fôlego. Miguel aproximou-se, hesitante, ainda a tremer de frio. Tu escolheste ficar. Mesmo com tudo a puxar-te para lá, Joaquim levantou os olhos cansados, mas firmes. Ficar não é fácil, mas é a primeira vez que sinto que vale a pena lutar por outra coisa que não seja trabalho. Miguel deu um passo, reduzindo a distância. Eu precisava de ouvir isso. Joaquim sorriu de leve, como quem solta peso antigo. Eu precisava de dizer. Sem pensar, Miguel tocou-lhe no rosto com a palma molhada. Joaquim fechou os olhos e encostou-se ao toque. O beijo que veio depois não foi furtivo como o do lago, nem escondido como os gestos dos dias anteriores. Foi inteiro, longo, carregado de medo e coragem ao mesmo tempo. Quando se afastaram, ouviram passos lá fora. Um dos amigos procurava algo no acampamento. Ficaram imóveis, atentos. Joaquim sussurrou. Não quero mais viver a meio. Nem contigo, nem sem ti. Miguel engoliu em seco, o coração disparado. Então diz isso amanhã também, quando o dia nascer. Joaquim assentiu, a respiração pesada a denunciar a luta interna. Foram dormir tarde, cada um no seu espaço, mas a decisão já estava tomada. No dia seguinte alguém teria de enfrentar as consequências. O sol rompeu tímido por entre as nuvens, iluminando as encostas ainda úmidas da tempestade. Miguel já estava sentado na varanda quando Joaquim apareceu com o telemóvel na mão. Chamaram outra vez, disse voz carregada. Dizem que se eu não estiver hoje em Lisboa, perco o contrato. Miguel sentiu o estômago contrair. E vai ceder? Joaquim olhou o aparelho durante segundos eternos. Depois desligou-o por completo e pousou-o na mesa. Não, hoje não.
Nesse instante, Ricardo saiu da tenda e viu a cena. Os olhos dele percorreram do telemóvel desligado para os dois. Vocês escondem alguma coisa? Perguntou, meio a brincar, meio a sério. Miguel ficou sem resposta, mas Joaquim não hesitou. Aproximou-se de Miguel, pousou-lhe a mão no ombro e falou firme: Não escondemos nada, apenas ainda não sabíamos como dizer. Ricardo abriu a boca para falar, mas recuou perante a seriedade. Seja o que for, é entre vocês. Deixou-os sozinhos e voltou para o acampamento. Miguel ficou imóvel, coração a disparar. Joaquim manteve a mão no ombro, apertando como quem sela uma escolha. O resto da manhã correu diferente. O grupo percebia a mudança de tom, mas ninguém fez perguntas. Miguel e Joaquim partilhavam gestos simples, sem disfarçar. Um olhar mais demorado, um toque rápido ao passar, a cumplicidade evidente. Quando chegou a hora de desmontar o acampamento, cada saco e cada corda pareciam pesar mais por causa da despedida iminente. Na saída, Miguel acompanhou Joaquim até a carrinha. Os outros já iam estrada fora. O silêncio entre eles estava cheio de tudo o que ainda não tinha nome. Quando voltares à cidade, o que fica? Perguntou Miguel, com medo da resposta. Joaquim abriu a porta, hesitou e puxou do bolso uma chave. Colocou-a na mão de Miguel. Fica isto, a chave do meu apartamento. Quero que saibas que tens lugar na minha vida, não só na serra. Miguel olhou a chave como quem segura uma promessa rara. E se não resultar? Joaquim aproximou-se e encostou a testa a dele. Então tentamos, mas se resultar é porque tivemos coragem. O beijo da despedida foi firme, sem esconder o sabor agridoce. Joaquim entrou na carrinha e arrancou devagar, acenando pela janela. Miguel ficou a ver até desaparecer na curva. A serra voltou ao silêncio, mas agora esse silêncio era diferente. Já não era solidão, era espera. Semanas depois, a rotina trouxe de volta os turistas, os trilhos e as noites sob estrelas, mas o telemóvel, antes esquecido no canto, tornara-se ponte diária com Lisboa. Chamadas longas, mensagens curtas, partilhas simples, Joaquim falava dos andaimes, Miguel das mudanças no tempo, e entre cada detalhe havia a certeza de que caminhavam juntos, mesmo distantes. No primeiro reencontro em Lisboa, Miguel percebeu que o medo da cidade já não pesava tanto. O que importava era ver Joaquim abrir a porta e sorrir com a mesma firmeza de quem tinha escolhido ficar naquela manhã de tempestade. Meses mais tarde, na serra, a neve cobria os caminhos. Joaquim chegou para uma semana inteira de descanso. Estava exausto, mas feliz. De manhã, abraçou Miguel por trás enquanto os dois olhavam o vale pintado de branco. Arrependes-te? Perguntou voz rouca. Miguel sorriu e pousou as mãos sobre as dele. Nem por um segundo. Perceberam que o que tinham construído não era um romance passageiro de acampamento, era continuidade. Não precisavam de grandes promessas, apenas de gestos repetidos, estar, apoiar, escolher todos os dias. Miguel entendeu que a paz que procurou na serra só se tornou inteira quando Joaquim entrou nela. E Joaquim descobriu que não era a cidade nem a serra que o definiam, mas a coragem de assumir o que sentia. Enquanto a neve caía lenta, Miguel pensou: alguns caminhos parecem afastados, mas encontram-se no ponto certo. E naquele ponto, finalmente, eles tinham encontrado casa um no outro.